O espaço sideral começa a apenas algumas centenas de quilômetros de nós. Entretanto, um enorme esforço técnico e um alto nível de resiliência pessoal são necessários para viajar até lá. Os astronautas são seres humanos de alto desempenho que passam por um treinamento rigoroso para se aventurarem, residirem e explorarem esta região hostil. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Neste vídeo, mostraremos 10 experiências incríveis que você pode ter como astronauta no espaço. Encontrando cobras. O astronauta Franklin Story Musgrave é uma pessoa altamente inteligente que completou 6 graduações e é também instrutor de voo, piloto acrobático e piloto comercial. Ele começou sua carreira profissional treinando como mecânico de voo com a Marinha dos Estados Unidos, mas ele também trabalhou como cirurgião e como professor de fisiologia e biofísica. Entre 1967 e 1966, ele foi astronauta e participou de 6 missões no espaço. O que você deve pensar do fato de que este indivíduo inteligente e resiliente afirmou em 2 entrevistas que viu várias vezes uma cobra de 2 metros de comprimento no espaço? A serpente se movia em ondas e o seguiu por um longo tempo. Ele admitiu que poderia ter sido um selo de borracha. No entanto, ele também disse que quanto mais tempo você viaja no espaço, mais coisas incríveis você vê, o que o convenceu de que existiam outras criaturas lá fora. Em toda a realidade, as chances de Franklin realmente encontrar uma cobra no espaço são muito pequenas. Afinal de contas, o que comeria a cobra? Melhor ainda, o que ela respiraria? Não há praticamente nenhum oxigênio no espaço. Parece quase impossível para uma cobra sobreviver por qualquer período de tempo sem comida adequada, água e, acima de tudo, ar. Entretanto, coisas mais estranhas já aconteceram. A verdadeira questão aqui é, mesmo que não fosse uma serpente, seria realmente uma vedação de borracha como ele acredita? Se esse é o caso, é bastante assustador pensar que algum tipo de nave espacial perdeu um selo importante em algum momento da história. Uma batida assustadora. Para que possamos ouvir um som, as ondas sonoras devem ser capazes de se propagar através do ar, da água ou de um objeto sólido. Portanto, não pode haver ruído no vazio do espaço. Ainda assim, o astronauta Yan Liwei alegou que durante o primeiro voo espacial da China, em 2003, ele ouviu um som de batida de martelo. O astronauta tinha certeza de que não tinha vindo de dentro ou de fora da espaçonave. O barulho também foi ouvido em missões chinesas subsequentes. Houve muita especulação sobre a origem dos sons, e mais de 10 anos depois, Yan Liwei disse em uma palestra para estudantes que acreditava que as mudanças de pressão eram a causa. O cientista Liu Hong confirmou sua teoria, porque sons semelhantes haviam sido relatados do Lunar Palace 1. Este laboratório pode ser vedado hermeticamente para simular condições na superfície lunar. O ruído ocorre porque as paredes se deformam minimamente sob as condições de pressão alteradas. Isso soa plausível. Mas o que é mais assustador? Ruídos inexplicáveis no espaço, ou que uma cápsula espacial reage audivelmente às tensões do voo. Não seria a primeira vez que alguém relataria uma coisa estranha acontecendo no espaço sideral. Mas o que poderia ser pior do que tudo isso é a sensação de estar sendo observado, enquanto se está a dezenas de milhares de quilômetros de distância de casa. Mas foi exatamente isso que aconteceu com este próximo conjunto de astronautas que pousaram na Lua. Sendo observado durante a aterrissagem na Lua. Em 1969, durante a missão Apollo 11, os humanos pousaram na Lua pela primeira vez. O astronauta Buzz Aldrin disse ter visto uma luz no espaço na aproximação da Terra, que parecia estar rastreando sua espaçonave. Em 1972, o astronauta Charles M. Duke foi fotografado de pé na borda de uma cratera lunar, com uma bola de luz ao fundo. Isso deu origem a especulações sobre alienígenas e naves espaciais extraterrestres que observavam atividades humanas na Lua. Muitos anos depois, no entanto, Aldrin disse que a tripulação se perguntou durante o voo se a luz vinha do foguete ejetado que eles haviam lançado anteriormente. Concluiu-se que era uma reflexão sobre um pedaço da espaçonave que havia sido lançado. No entanto, essa informação não foi publicada. É claro, a foto de Duke também precisa ser explicada. Havia um feixe de luz no reflexo de fundo. No entanto, surge a questão de por que essas simples explicações
só foram anunciadas após décadas. Ao longo dos anos, os rumores têm especulado sobre Buzz e suas afirmações sobre o que ele viu naquele dia. Foi afirmado que um pequeno segmento da transmissão da aterrissagem na Lua, que apareceu na televisão ao vivo na época, havia sido removido a fim de manter Buzz e sua equipe calados sobre o que tinham visto. Ao longo dos anos, várias pessoas afirmaram ter encontrado a filmagem perdida do que realmente aconteceu na Lua naquele dia. Nas filmagens, Buzz afirma não apenas ver uma luz, mas também ver o que parece ser uma nave espacial independente, pairando sobre o horizonte da Lua. Ele relata o que vê ao centro de comando na Terra, mas eles lhe dizem para simplesmente se apressar, fazer o que precisa ser feito na Lua e depois voltar para a nave espacial. Tenha em mente que esta parte da história nada mais é do que especulação. Embora as gravações de áudio tenham sido supostamente vazadas ao longo dos anos, nenhuma delas está confirmada como sendo real. É muito provável que essas gravações de áudio tenham sido criadas como uma farsa. Então não acredite completamente nessa informação. Realmente não sabemos o que aconteceu na Lua naquele dia. Nem sabemos de onde vieram esses misteriosos feixes de luz. Cadáveres de animais. No início, não se sabia como o estar no espaço afetaria o corpo humano, e as experiências tinham que ser realizadas. Portanto, os primeiros viajantes do espaço foram os animais. Em 1947, um recipiente de moscas de fruta voou mais de 170 quilômetros e saltou de paraquedas de volta à Terra ileso. Mais tarde, os animais experimentais foram muitas vezes menos afortunados. Albert One, um macaco rhesus enviado para o espaço um ano depois, foi sufocado no voo. Seu sucessor, Albert Two, morreu reentrando na atmosfera porque o paraquedas não conseguiu se desdobrar. Outros animais nem sequer foram planejados para serem trazidos de volta à Terra. Laika, o primeiro animal enviado para o espaço pela Rússia, foi envenenado para salvar o cão da fome. Entretanto, o animal morreu algumas horas após a decolagem de uma combinação de pânico, calor e falta de ar. Portanto, é possível que Laika e outros animais mortos há muito tempo ainda estejam circulando a Terra em suas cápsulas espaciais e encontrando astronautas. Felizmente, nenhum relatório sobre isso foi feito. Entretanto, a Terra tende a manter as coisas próximas à sua atmosfera por inúmeras décadas, antes que os detritos acabem reentrando na atmosfera ou voando para o espaço. Por causa disso, é inteiramente possível que alguns desses sujeitos de teste ainda estejam pairando por aí. Mais notavelmente Laika, o cão, ainda pode estar por aí, pairando pela Terra até o fim dos tempos. É realmente assustador quando se pensa realmente sobre isso. OVNIs. Há muitas histórias incríveis sobre OVNIs, mas também há relatos sobre OVNIs que vêm de fontes sérias. Pelo menos foi o que alegou o astronauta Gordon Cooper, que morreu em 2004 e participou de 2 missões espaciais, em 1965 e 1969. Ele disse que funcionários do governo lhe falaram repetidamente sobre contatos extraterrestres. No entanto, Cooper não tinha permissão para dizer de quem vinham essas informações, embora colegas o contradissessem e afirmassem que nenhuma dessas histórias havia sido levada ao seu conhecimento, e que Cooper nunca havia falado de extraterrestres. Cooper defendeu publicamente a investigação do assunto. Em 1985, ele escreveu uma carta aberta à ONU, na qual ele pediu uma investigação científica internacional e apresentou suas próprias experiências. Não sabemos ao certo se Gordon Cooper estava realmente dizendo a verdade ou se estava simplesmente tentando obter fama e fortuna em seus últimos anos na Terra, já que seu tempo na indústria espacial havia chegado ao fim. É inteiramente possível que ele estivesse dizendo a verdade, mas é muito mais provável que ele fabricasse essas histórias. Vagalumes. Em 1962, John Glenn tornou-se o primeiro americano a orbitar a Terra. Ele descreveu ao controle da Terra uma chuva de partículas brilhantes que inundavam sua nave espacial, Friendship 7. Elas pareciam estrelas e se moviam um pouco mais lentamente do que seu veículo. Elas vieram para a cápsula espacial e depois ficaram atrás delas. O mesmo foi descrito por Scott Carpenter em uma missão posterior naquele mesmo ano. Conforme Carpenter batia nas paredes, a chuva de faíscas aumentava. Os cientistas explicaram como cristais de gelo que se formaram na casca exterior da cápsula espacial quando ela entrou no espaço e depois se soltou. A luz que refletiam os teria feito parecer que estavam brilhando como vagalumes. Durante a conversa com Glenn,
o controle da Terra já tinha se preocupado que as faíscas pudessem vir da nave espacial e indicariam que a cápsula estava quebrando sob o estresse. Não tenho certeza do que é pior, ver luzes piscando interessantes ao redor de sua cápsula espacial e não entender o que são, ou ver as mesmas luzes e estar plenamente consciente de que elas poderiam ser o resultado de sua cápsula se despedaçando lentamente. OVNIs na ISS. Em 2015, o astronauta Scott Kelly, da Estação Espacial Internacional, tuitou uma saudação à Terra e incluiu uma foto. Em seu canto superior direito, havia um objeto brilhante, cilíndrico, que tinha luzes em ambas as extremidades. Enquanto alguns pensavam que era um OVNI, a explicação oficial foi que deve ser um reflexo da janela da ISS ou em parte da estação espacial. Com as enormes dimensões da ISS, é difícil até mesmo tirar uma foto da ISS sem fotografar pelo menos uma pequena parte dela. Scott Kelly disse que teve muitas experiências estranhas voando aviões e no espaço. Qualquer coisa que lhe parecesse anormal o levava a especular de forma selvagem. No final, porém, tudo acabou sendo ilusões de ótica, ou simples reflexões, que ele não havia notado antes. Música espacial. Em 1969, houve um voo espacial tripulado para testar um módulo lunar na órbita da Lua, antes do primeiro pouso na Lua. Há uma gravação da tripulação na missão Apollo 11, falando sobre um som melódico de assobio. Os 3 astronautas confirmaram um para o outro que ouviam o som. Eles o descreveram como música assustadora, provavelmente extraterrestre. Durante o incidente, a nave espacial e o módulo lunar estavam do outro lado da Lua, onde não há contato via rádio com o controle terrestre. Isso tornou impossível que o barulho viesse dali. Os estranhos sons foram finalmente explicados como interferência entre o sistema de rádio do módulo lunar e o sistema de rádio da espaçonave. Entretanto, Al Worden, um astronauta em uma missão Apollo posterior, discordou dessa teoria, embora sem fornecer um argumento contra ela. Em sua opinião, algo deve ter estado lá que causou o ruído registrado. Interferência de rádio ou não, quando se está preso no espaço no lado escuro da Lua e não tem comunicação com o controle terrestre, então se ouve um som tão assustador. Não consigo imaginar o que eles devem ter pensado. Luzes em formação de gancho. O astronauta Leroy Chiao afirma ter visto luzes passar em uma formação, em forma de gancho, enquanto trabalhava na cobertura externa da Estação Espacial Internacional em 2005. No início, isto foi muito estranho para ele. Chiao disse que, apesar de acreditar na vida extraterrestre, ele não está convencido de que tenha havido algum contato. Ele acredita que as luzes que ele observou eram os emissores de luz de barcos de pesca que viajavam em um pequeno grupo ao largo da costa da América do Sul à noite. De fato, é possível se enganar quanto ao fato de alguém ou um objeto próximo estar se movendo. Você pode experimentar isso quando se senta em um trem parado e olha pela janela para um trem que passa. Chiao pode ter sucumbido a essa chamada ilusão do trem e não viu uma sequência de luzes em movimento, mas sim luzes paradas, que ele passou voando a mais de 27.000 km/h. Por outro lado, é quase inconcebível que um astronauta no espaço, a uma distância de 370 km, pudesse ver as luzes dos navios no mar. Então, Chiao pode ter encontrado uma explicação plausível para sua visão para si mesmo e para os outros, enquanto alguns continuarão a se perguntar o que o astronauta realmente viu naquela época. OVNIs na Mir. Em 1991, o astronauta Musa Kiramanowicz Maranov filmou a acoplagem de um voo de abastecimento para a Estação Espacial Mir e capturou um objeto em forma de charuto durante 2 minutos. Ele apareceu atrás da nave espacial que se aproximava e inicialmente olhou para o astronauta como se fosse uma antena. Mas depois foi embora. Uma das extremidades do cilindro metálico brilhante foi iluminada. Maranov não podia dar nenhuma informação sobre o tamanho, porque não tinha tamanho de comparação e nenhum ponto de referência com espaço vazio ao fundo. Alguns pensavam que o OVNI era idêntico a um objeto observado já em 1966, durante a missão Gemini 4. Na época, a NASA havia declarado que era um reflexo.
O que é mais preocupante sobre esse avistamento é que OVNIs em forma de charuto têm sido avistados pairando ao redor da Terra em várias ocasiões. Na verdade, eles são um dos mais populares avistamentos de OVNIs a serem relatados tanto nos últimos anos quanto nas últimas décadas. Ninguém sabe ao certo o que são esses objetos voadores com formas estranhas. É possível que eles sejam simplesmente projetos secretos do governo, que não devemos saber. Entretanto, se isto é verdade, por que Manarov avistou um no espaço sideral? O mundo pode nunca saber verdadeiramente a resposta. Uma explicação foi rapidamente encontrada para muitas das experiências extraordinárias que os astronautas tiveram. Quais delas você achou genuínas e confiáveis, e quais você não achou? Você talvez conheça outra explicação para um dos fenômenos apresentados no vídeo, ou já ouviu falar de outras coisas que os astronautas vivenciaram. Você mesmo consegue imaginar como é ser um astronauta? Escreva-nos seus conhecimentos e pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir. Clique em uma das fotos e assista a outro vídeo emocionante. Se você gostou do vídeo, por favor nos dê um joinha. E para nunca mais perder novos vídeos, clique em inscrever-se e nós o veremos novamente em breve.